Bruno Henrique aparece e se torna um assunto no Vasco. Ramon Dias dá início à revolução no Vasco e Verratti supera todos os seus rivais no ataque. Opa, torcida cruzmaltina! Começando justamente por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Passo a passo, o treinador Ramon Dias tem transformado o Vasco durante esse segundo semestre do futebol em 2023. Quando ele chegou para assumir o comando técnico do Vasco, os desafios eram mais do que evidentes. O Vasco enfrentava muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, com uma pontuação extremamente baixa e uma situação desconfortável na zona de rebaixamento. No entanto, desde sua chegada, o treinador tem trabalhado incansavelmente para dar uma nova identidade ao time do Vasco, e isso, aos poucos, vem aparecendo para o torcedor. A última vitória do Vasco contra o Coritiba, por exemplo, com um placar bastante expressivo, 5-1 no total, foi mais do que apenas um triunfo em campo. Foi também uma confirmação de que o trabalho deste mesmo técnico está trazendo resultado desde cedo. A equipe mostrou uma coesão muito impressionante, além também de muito repertório tático trazido pelo treinador, um sistema de defesa sólida e também um ataque que consegue converter boa parte dos lances criados. Essa evolução no futebol do Vasco sob o comando do técnico tem sido bem notável. O treinador tem implementado suas táticas e modelo de jogo, trabalhando também em específico a mentalidade de jogadores que estavam em baixa, ainda trazendo um novo fôlego para esse elenco do Vasco, que agora mostrou que tem sim capacidade de competir. Ele esteve em São Januário com a torcida pela primeira vez e comentou o fato, abre aspas, jogar com estes torcedores é impressionante, já vivi muitas experiências de jogar aqui e não mudou nada, cada vez está melhor, cada vez é mais difícil jogar. Por isso que queríamos que o Vasco estivesse jogando realmente em seu estádio para demonstrar a todos o futebol brasileiro que é difícil para todos. Estamos todos felizes com os jogadores, o apoio de todos fez com que a equipe tivesse este espírito e atitude. É muito agradável para nós que estamos de fora ver a equipe que tenha essa agressividade e esse ritmo de jogo. Os jogadores fizeram uma grande partida e estou muito contente por isso. Fecha aspas, disse Ramon Dias ao comentar um pouco mais sobre a vitória. Você, torcedor vascaíno, que avaliação faz sobre essa goleada do Vasco 5-1 para cima do Coritiba, um concorrente direto que o Vasco deixa para trás? Comentarista coloca atacante de grande rival do Vasco como assunto na colina. O ex-jogador e agora comentarista Zinho comentou um pouco mais sobre a situação de um atleta que pertence atualmente a um rival do Vasco e que neste momento estaria virando assunto na colina. O atacante em questão é Bruno Henrique, jogador que atua no extremo do campo e que está em fim de contrato com o time do Flamengo. Ainda vem sendo muito cobiçado por inúmeras equipes no futebol brasileiro devido à sua situação de fim de contrato e a possibilidade de ficar livre para assinar com qualquer equipe do futebol a partir de janeiro de 2024. Das muitas equipes que estão de olho na situação contratual de Bruno Henrique, Zinho colocou inclusive o Vasco nessa. Abre aspas, o Palmeiras está na parada, assim como a equipe do Grêmio, Fluminense, Vasco e muitos outros times que estão interessados. Bruno Henrique está no período de estar ouvindo propostas e fazer ou não um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, pois sua vontade é essa, fecha aspas, ainda disse um pouco mais o comentarista. O nome do atacante passou a ser especulado com uma maior frequência nesses últimos dias e semanas devido à proximidade da finalização de seu contrato. Atualmente, ele tem um contrato vigente até o último dia e mês do ano de 2023, ou seja, já está apto para assinar um pré-contrato com a equipe que preferir, e assim
outros times já vêm realizando alguns contatos de maneiras iniciais para que assim possa saber um pouco mais das condições que tem para contratar esse atacante. Bruno Henrique, que ainda nesta temporada de 2023 vai completar 33 anos de idade e tem uma temporada atual com 25 jogos atuando, também 6 gols marcados e 1 assistência distribuída. Suas últimas temporadas foram de poucos jogos abaixo da média do que ele costumava atuar, justamente devido a algumas lesões que esteve tendo que enfrentar nos últimos anos. Após esse comentário realizado por Zinho, é claro que os torcedores vascaínos entraram em um debate acerca de todo esse assunto, pautado sobre Vasco e também Bruno Henrique, além de outras equipes. E você, torcedor, o que pensa a respeito disso? Comente aqui abaixo. Mesmo muito recém-chegado ao futebol do Brasil e não apenas conseguindo se adaptar rapidamente, Pablo Verratti, atacante camisa 99 do Vasco, também conseguiu já deixar para trás praticamente todos os atacantes rivais em termos de média de gol no Campeonato Brasileiro. Essa é a história do atacante do Vasco, que vem fazendo toda a sua participação muito importante nestes primeiros momentos, apenas 7 jogos em pouquíssimo tempo e conquistando também toda a admiração dos torcedores vascaínos nessa retomada da equipe. Com uma média de gol de quase 1 gol por partida, Verratti vem demonstrando muita qualidade e habilidade em campo. Ele já tem um total de 7 partidas, 6 gols marcados, além de 1 assistências. Em pouquíssimos jogos, a participação dele fica cada vez mais evidente, rodada após rodada. Essa é uma média considerada impressionante e que nenhum outro atacante das equipes do Rio de Janeiro que estão na Série A tem parecido. Nos últimos 2 jogos com a camisa do Vasco, ele esteve balançando as redes por 3 ocasiões. Uma contra o Fluminense, clássico em vitória do Vasco, e no último jogo contra o Coritiba, onde ele esteve balançando as redes por 2 oportunidades. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.